Já começou a nossa gravação. Tamara, tava te esperando, querida. Boa noite. Você tá bem? Tô bem também. Pessoal, essa semana nós vamos. Deixa eu olhar para vocês aqui, que eu queria ver vocês. Essa semana nós vamos ter aula num ambiente novo, num ambiente diferente. Eu estou a quilômetros e quilômetros de distância do ambiente que eu costumo dar aula e de vocês também, né? No início da semana passada, não, desculpa, no final da semana passada, na sexta-feira à noite, eu fiz uma viagem e eu estou aqui no norte de Minas Gerais. Eu vim visitar o meu avô, ele está doente, um câncer no intestino, está fazendo um tratamento bastante invasivo. E aí eu vim para cá passar uma semana e... Espera aí que eu não tô vendo ninguém aqui. Deixa eu mudar um negócio aqui. Alterar o layout. Voltei. Caiu aqui. Então, eu tô numa viagem, gente. Eu vim visitar meu avô, ficar uma semana aqui com ele. Tô aqui no norte de Minas Gerais. Uma viagem de 26 horas. E eu tô aqui. Pode ser que a nossa conexão oscile um pouquinho, em função da internet, mas aí vocês vão me ajudando. Se por acaso cair, alguém me avisa aqui pelo telefone, pelo celular. Eu vou daqui a pouquinho compartilhar com vocês o PowerPoint. Tô num cenário diferente. Vocês vão me ver pegando mosquito de vez em quando. Tá cheio de pernilongo aqui. Mas nós vamos ter uma aula boa. Acontece, né? Melhoras para ele. Obrigado, Tamara. Hoje ele tá lá, ele vai chegar amanhã. Hoje ele tá fazendo químio. Aí ele fica 24 horas no hospital recebendo uma medicação junto com o soro, que é bastante agressiva. E aí ele volta para casa amanhã. Ele foi às 2:30 da manhã para o hospital e volta amanhã cedo. Estamos aqui, minha mãe, eu, alguns tios. E é uma cidade pequena, tá tudo fechado, não tem nada, né? Em função também da pandemia. Mas se Deus quiser, ele vai ficar bem. Ó, a Ana sabe o que é isso. É complicado, né, Ana? Ele tá chateado. Não, ele tá chateado, ó. A doença ele aceitou, tá fazendo o tratamento. Mas ele não tá chateado nem com a queda do cabelo, que ele já aceitou também. Colocou um chapéuzinho, uma touca. Ele ficou triste e foi com a queda do bigode. Diz que faz mais de 60 anos que ele não tira o bigode. Se o bigode cair, e caiu,
Foi o que deixou ele arrasado. Amanhã a gente está indo numa outra cidade para buscar um bigode para ele. Complicado. Obrigado, gente. Obrigado pela força de vocês, pelo carinho. Faz toda a diferença, sabia? E às vezes a gente fica meio chateado, faz parte, né? Esses problemas da vida, nós não estamos isentos. O que a gente não pode é desistir, né? Às vezes vem uma situação complicada, deixa a gente um pouco triste, um pouco para baixo, mas aí a gente se revigora, aproveita aquilo que é bom. Eu costumo dizer que tem mais coisas boas do que ruins. E uma das coisas boas são as terças-feiras e as quintas-feiras com vocês aqui. São momentos que eu esqueço todos os problemas, esqueço tudo, e a gente entra na nossa aventura intelectual, compartilhando um conteúdo com vocês, vocês aprendendo, perguntando. E durante essa uma horinha e meia, 2 horinhas que a gente fica junto, eu esqueço do mundo. Ruth, boa noite, querida. Tudo bem com você? A gente tava só te esperando, viu? Nem coloquei o PowerPoint na tela, porque a Márcia disse que só era para colocar depois que você entrasse. Aí agora que você entrou que eu vou compartilhar o material. Você vê que você tá com moral com seus amigos. Eu vou já colocar aqui pelo... Ô, Ana, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado? Será que você topa me ajudar? Solta o microfone aí, fala se você topa ou não. É mesmo. Eu? Topa? Então tá bom, você vai me ajudar. Hoje você vai ser minha assessora. Deixa eu te falar como funcionam as nossas aulas. As nossas aulas, eu entro pelo computador, eu coloco o material PowerPoint, certo? E pelo celular, eu fico no chat e falando com vocês. Então, na minha tela do computador, eu vejo só o material e pela tela do celular é que a gente faz a nossa conexão, que eu vejo a interação no chat. Hoje, como eu estou aqui no interior, eu não sei se a internet vai aguentar a conexão nos dois aparelhos, o que eu vou fazer? Eu vou conectar o material na tela do computador, e se alguém mandar alguma pergunta no chat, você abre o áudio e me fala que eu volto. Combinado? Então tá bom. Se aparecer mensagem, então eu não vou ler, você me ajuda. Então você vai ter que ficar atenta à aula toda. Aí a gente combina com a Ruth o seguinte: Ruth, você obrigatoriamente faz uma pergunta, só para a gente ver se a Ana está esperta. Então, em algum momento da aula, você coloca alguma pergunta lá, para a gente poder ver se a Ana não fugiu. Combinado, Ruth? Então tá bom. Não é para rir, não. É para aceitar o combinado. Quero só ver. Isso, Ana. A Ana já pode tá deixar. 10 como assistente. A minha tela já está aparecendo para vocês? Está sim, Daniel. Obrigado. Vamos lá, gente. Nosso curso técnico. Agradeço sempre a presença do nosso coordenador, o professor Marino, que é sempre presente nas nossas aulas, o professor Francisco, que nos acompanha, o professor Alexandre, que nos dá o apoio tecnológico, nosso mestre das tecnologias, colegas da Fundação FAT. É muito bom tê-los aqui conosco. Queridos alunos, nossa técnica é a mesma, né? Não muda. Como que a gente começa a nossa aula?
Não é rememorando o conteúdo da aula anterior? Então, vamos embora, né? Vamos recordar. Recordar é viver. O que a gente viu na nossa aula passada, a aula de número 12? Lembrando que a gente tinha no nosso programa original 4 aulas de direito do trabalho. O que eu fiz? Eu unifiquei 2 aulas de direito do trabalho em uma. Então, eu peguei a aula 10, aliás, eu peguei a aula 11, juntei com a aula 12 e fiz tudo na aula 11. Nós vimos as definições e vimos os princípios. Aí na aula 12, ao invés de ver os princípios que a gente já viu na aula 11, eu trouxe um conteúdo fora do programa para enriquecer um pouco mais a disposição de conteúdo de vocês, que é essa aula de direito empresarial. Se lembram dessa aula que nós vimos na semana passada? Lá nós falamos sobre a origem e a evolução histórica do direito empresarial, que passava desde o momento em que tinha a teoria subjetivista, depois a teoria objetivista, né? Na teoria subjetiva, nós olhávamos para quê? Para o sujeito. Depois, na teoria objetivista, a gente passou a olhar para o objeto. O que era o objeto? Todo aquele que fizesse qualquer ato de comércio, qualquer prática que fosse considerado um ato do comércio, se enquadrava no sistema do direito empresarial. E depois percebemos que essa teoria era falha, porque ela deixava de lado as profissões que envolviam serviços, ela só contemplava o comércio, que era a venda e troca, circulação de produtos, mas não contemplava os serviços. E aí voltamos para a teoria subjetivista com algumas adaptações. Então ela ficou conhecida como teoria neo-subjetivista, ou nova teoria subjetivista moderna. Enfim, vocês vão achar isso com vários nomes se procurarem, certo? Nesse contexto histórico, nós falamos o quê? Do conceito da empresa. Lembra? A gente definiu que é uma atividade econômica organizada, ou seja, se você faz aquilo de uma maneira organizada, com habitualidade, você é considerado um empresário, ainda que você não tenha regularidade. O que é a regularidade? Ainda que você não tenha escrito o seu contrato, se é que você tem um na junta comercial. Pode ser que você tenha uma prática comercial sem nenhuma regularidade, mas se você tem essa prática com habitualidade, você já está enquadrado no modelo do direito empresarial, porque você faz parte do conceito de empresa. Aí falamos um pouquinho das sociedades não personificadas, aquelas que não têm personalidade jurídica, e falamos um pouquinho das sociedades personificadas, ou seja, aquelas que regularizam seus atos por qual meio? A inscrição do contrato, do estatuto, do objeto social no órgão competente, que é a junta comercial. Lembra que nós falamos? Cada estado tem uma junta comercial e cada estado é responsável pela inscrição dessas empresas nesse órgão mediante a empresa regularizar. E aí, dentro das sociedades personificadas, ou seja, aquelas que possuem personalidade jurídica, nós falamos das formas societárias. E aí eu dei alguns exemplos de empresas para vocês. Falamos da empresa em nome coletivo, falamos da sociedade em comandita simples, falamos daquela que é usualmente mais conhecida, aquela que a maior parte dos empresários adotam, que é a empresa limitada. Você lembram por quê? É a forma mais usada? Porque você tem a limitação da responsabilidade, ou seja, se a empresa quebrar, você não chega no patrimônio do sócio, e você tem uma maior liberdade contratual, porque você não está submisso às regras específicas, você pode colocar ali o que a gente chamou na aula passada de disposição de vontade, ou seja, Ruth era sócia de quem na aula passada? Era sócia, acho que do Vini, né? Do Lucas Gabriel, lembrei. A Ruth, que era sócia do Lucas Gabriel. Aí, se eles têm uma vontade em comum, bastasse que essa vontade constasse no contrato e esse contrato fosse inscrito na junta comercial, acabou. Aquilo passou a ser lei dentro da empresa, para eles. Claro, se aquilo não for uma vontade que vai contrário à lei. Se ela for uma vontade que está dentro dos parâmetros da lei,
ela pode ser colocada. Que tipo de vontade é essa? Eu estou falando um pouquinho disso porque é a forma mais famosa, é a forma mais utilizada. Professor, Diga. a Ruth falou e da Ingrid. Da Ingrid, exato. Ela era sócia do Lucas e da Ingrid, no Brigadeiro Feliz. Lembrei. Era sócia na empresa Brigadeiro Feliz. Um exemplo de disposição de vontade, Ana, que a gente usou na aula passada e eu trago novamente agora, é aquela coisa, vamos supor, a Ruth é ruim de administração, o Lucas é ruim de administração e a Ingrid é ruim de administração. Então, sendo eles três sócios da empresa maus administradores, e sendo eles a alma do negócio, ou seja, a Ruth entende muito lá do brigadeiro, de fazer o brigadeiro. O Lucas entende muito da parte comercial. A Ingrid entende muito de comprar material, comprar insumo, ou seja, sendo eles a alma da empresa, mas sendo maus administradores, poderia constar no contrato social da empresa a seguinte cláusula: os sócios não poderão exercer a administração da empresa, de maneira que ficaria obrigado à contratação de um funcionário para administrar. Essa seria a regra. Então, é uma coisa que você pode colocar no contrato, por isso é uma das formas mais usadas. Você tem liberdade para colocar aquilo que você quer e você tem limitação da responsabilidade no patrimônio. Aí falamos da sociedade anônima, falamos das sociedades em comandita por ações e também falamos, por fim, das cooperativas, que eram, inclusive, muito utilizadas lá pelo pessoal que mexe com agronegócio, sobretudo os produtores rurais, aqueles que trabalham em família. Aqui onde eu estou mesmo, eu dei uma rodada na cidade ontem e eu já achei uma cooperativa. Cidade pequena é assim. Você acha uma cooperativa, por quê? Porque tem o sítio do seu Zé, o sítiozinho do seu João, o sítiozinho do seu Antônio, cada um produz ali um pouquinho, eles se juntam para vender para um mercado maior. Então, essa junção, esse unir esforços, não necessariamente eles estão criando uma mega empresa. Não, muitas vezes eles estão unificando ali uma contabilidade, eles estão ali unificando uma logística para fazer a entrega, eles estão unificando ali uma única pessoa para negociar com um grande mercado, ou seja, é um sistema colaborativo de modo que eles podem montar uma cooperativa. Na cooperativa você não consegue aumentar o seu patrimônio, porque você tem cotas iguais e você só pode ter uma cota, e você pode ter uma infinidade de sócios. Lembra? Inclusive, o Para Pensar e Responder da aula passada contava a história do senhor José, que era um produtor rural, e do seu filho Pedrinho, que era um arquiteto. O arquiteto entraria na sociedade personificada, ele era um empresário, porque ele tinha atividade. O senhor José já se enquadraria na cooperativa. Certo? Vocês estão comigo até aqui? Ok? Revisamos a aula passada? E aí, Ana, o que o pessoal disse? Disse, professor, revisamos. Não revisamos coisa nenhuma. Tá visto, né? Ela falou assim. Boa. Isso aí. Aula de hoje, direito acidentário. O que é o direito acidentário? Gente, direito acidentário é um termo que foi criado. Esse termo originalmente não existe. Quando a gente fala assim, o direito acidentário é um ramo do direito do trabalho. Ou seja, as relações trabalhistas, nas relações trabalhistas você tem uma parte que é direcionada para os acidentes, só que essa parte que é direcionada para os acidentes que acontecem no ambiente de trabalho, elas têm uma confluência com outro ramo do direito que vocês já conhecem, que é o direito previdenciário. Por quê? Porque quando uma pessoa sofre um acidente em ambiente de trabalho, em algum momento, via de regra, ela vai acionar quem? Ela vai acionar a Previdência, ela vai acionar o Estado. Então, o encontro do direito do trabalho com o direito previdenciário
deu naquilo que as pessoas resolveram chamar de direito acidentário, uma espécie de direito dos acidentes. Certo? Ficou claro para vocês? Esse é o tema da nossa aula. O que nós vamos ver? Eu já dei um spoilerzinho, mas nós vamos ver o conceito, que seria esse tal desse direito acidentário. Nós vamos ver os tipos de direito, são dois, né? Nós vamos falar dos tipos de acidente, na verdade, que estão incluídos nessa legislação. E a gente vai falar dos beneficiários. O beneficiário, que poderia estar aqui também, os destinatários, ou seja, quem está protegido por esse direito. Lembram-se, quando a gente fala de uma aula de legislação, toda tutela jurídica tem um sujeito que é o alvo. Então, quando a gente fala lá, por exemplo, de um direito contratual, quem são os beneficiários desse direito? As pessoas que celebram um contrato. Quando a gente fala lá do direito penal, quem é o beneficiário do direito penal? É o criminoso, até para que ele tenha uma condenação justa. Então, aqui não é diferente. Nós falaremos dos beneficiários, dos destinatários dessa legislação. E aí, eu já antecipo para vocês, via de regra, são 4 os destinatários. Você tem lá o empregado, você tem lá o trabalhador avulso, o segurado especial, o médico residente. Nossa, professora, até o médico entrou. O médico entrou. Vocês vão entender o porquê. E aí, por fim, nós vamos falar da carência. Ai, professor, o que é carência? Você não tem uma namorada, está numa cidade do interior e está carente? Não é nada disso. A carência que nós vamos falar aqui é o período que uma pessoa precisa para que ela esteja enquadrada nesta legislação. Certo? Ou seja, há alguns critérios. Não basta que eu seja, por exemplo, um empregado registrado. Eu preciso ser um empregado registrado que contribui por um período X. Este período X nós chamaremos de carência. E essa carência muda de caso a caso. Nós vamos entender um pouquinho delas, vamos falar das principais. Inclusive, não está no PPT dessa aula, até porque isso me ocorreu agora, mas tem um site, que é o site... Não é o site da Previdência, mas é um site que faz parte da Previdência, é um site do governo, um site público, e lá você tem acesso, neste site, aos prazos de carência de todas as profissões. Então, depois, eu vou, na próxima aula, mandar para vocês no WhatsApp mesmo o link desse site, porque se por acaso você quiser ver o prazo específico da sua ocupação, da ocupação do seu pai, da ocupação da sua mãe, de alguém que trabalha com você, ou alguma coisa assim, vocês terão como consultar. Beleza? Beleza. Vamos embora. O que eu quero dizer para vocês aqui? Primeiramente, o conceito, né? O conceito está lá no artigo 19 da Lei 8.213, que foi editada em 1991. É a Lei da Previdência. Lembram-se que eu falei que nós vamos ter aqui tanto a legislação trabalhista envolvida, quanto a legislação previdenciária. Bom, a definição, que é a exata letra da lei, vai dizer o quê? Que o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa... Opa! Então, nós temos aqui algumas características. O que ocorre pelo exercício do trabalho. Eu preciso estar trabalhando, e não só exercendo o meu trabalho, mas preciso estar a serviço da empresa. Seria mais ou menos assim. Imagine que eu sou um técnico de uma operadora telefônica, de uma linha telefônica qualquer, e eu esteja no poste, com a minha escada, mexendo na rede elétrica, usando, por exemplo, o carro da empresa, o material da empresa, mas eu estou fazendo isso no dia da minha folga. E eu sofro um acidente. Embora eu esteja exercendo o meu trabalho, que é aquele, com os materiais que me foram oferecidos pela empresa, mas se eu não estiver a serviço da empresa, eu já não me enquadraria.
porque eu preciso estar a serviço da empresa. Então, se eu faço, por exemplo, um bico no meu dia de folga, eu estaria fora desse modelo, estaria descoberto dessa proteção. Então, assim, vamos lá. Então, eu estou fazendo... E outra coisa, às vezes eu estou a serviço da empresa, mas estou fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver. Então, vamos supor que eu esteja lá a serviço da empresa, eu esteja no carro lá da empresa que eu faço o serviço de técnico de telefonia, só que eu estou desempenhando uma função que não é aquela que está na minha carteira de trabalho. Eu estou fazendo uma outra coisa, eu resolvi fazer uma outra coisa. Então, embora eu esteja a serviço da empresa, se eu não estiver exercitando o meu trabalho, eu também estarei descoberto. Então, essa primeira linha, essa primeira frase, parece uma frase simples, mas ela já traz para nós aqui algumas informações. E no direito é assim. A lei é isso daí, é sempre um textinho muito curto, mas por trás desse texto muito curto nós temos uma série de conceitos. Então, aquilo que ocorre no exercício do trabalho, ou seja, naquilo que eu fui contratado para fazer, a serviço da empresa, ou seja, dentro ou fora do meu expediente, mas com a subordinação, provocando lesão corporal, ou seja, eu me machuco, a lesão corporal é um tipo de machucado. Eu caí, eu me acidentei, eu levei um choque, alguma coisa. Ou perturbação funcional. O que é uma perturbação funcional? Às vezes eu não preciso estar lesionado, basta que eu tenha uma perturbação funcional. O professor dá um exemplo de uma perturbação funcional. Imagine que você trabalhe, por exemplo, ao lado de uma máquina que faz barulho. E aquele barulho fica constantemente ali no seu ouvido. Por mais que você use a proteção auricular, aquele barulho de alguma forma te incomoda. Então você fica ali 8, às vezes 9 horas por dia ouvindo máquinas que batem, máquinas que produzem um som. Aquilo de alguma forma vai trazer uma perturbação funcional. Qual a função? A função é a audição, que é um dos órgãos do sentido. Então, em função dessa perturbação... Ah, professor, me dá um outro exemplo. Um outro exemplo é o sujeito que a gente conhece como lixeiro, né? Que é o sujeito que trabalha na coleta de lixo. Ele não precisa se machucar. O simples fato... O gari eu não digo, Ana. O gari, ele está ali numa função mais de varrer a rua, ele não tem uma exposição tão grande. Mas o sujeito que trabalha no caminhão, na coleta, ele tem uma exposição maior. Por quê? Aquele caminhão tem um maquinário na carroceria dele que processa o lixo. Por quê? O lixo ele tem volume. Então, se você jogar o lixo e não fizer nada, aquele caminhão vai encher em 2 ruas, aí ele vai precisar ir até algum lugar, descarregar e voltar. Então, o custo que você vai ter de tempo e combustível é muito maior. Então, o que eles fazem? Eles pegam um caminhão que tem um maquinário atrás, e esse maquinário vai amassando o lixo, vai deixando o lixo pequenininho, de modo que você coloca um volume muito maior de lixo e ele vai sendo prensado, e você vai colocando mais sem precisar fazer várias viagens. Só que ao triturar o lixo, amassar o lixo, você começa a produzir aqueles gases, né? Que é em função daquele mau odor. Então, faça a seguinte comparação. Quando você estiver passando na rua e passa o caminhão do lixo, você não sente aquele cheiro que você tampa o nariz, você quer mudar de rua. Se você tiver de carro, você fecha a janela do carro. Então, assim, esse mau cheiro que incomoda você só por estar passando de lado, incomoda o catador de lixo, o lixeiro, o dia inteiro, que ele fica 8 horas exposto ali àquele odor. Então, aquilo nós chamaríamos de quê? Uma perturbação funcional, que vai causar a morte, ou a perda, ou a redução permanente ou temporária de uma capacidade para o trabalho. Em algum momento da vida, é possível que... aquele lixeiro, quando você vai passar com algum produto que tá com cheiro ruim, que ele não sinta. Você fala assim, isso aqui tá fedendo? Aí ele sente o cheiro e fala, não tô sentindo, porque o cheiro que ele sente é tão ruim que às vezes quando o cheiro é ruim, mas é inferior, já bloqueou o sentido dele, ou seja, aquilo é uma redução de uma capacidade para o trabalho.
ele teria, por exemplo, uma dificuldade de identificar um alimento que está azedo, porque ele perdeu uma parte daquela função, e no caso que nós estamos falando é que é o olfato, mas poderia ser qualquer outra. Bacana, gente, entendeu? Então vamos fazer uma leitura agora sem poluição? O que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Esse é o conceito do direito acidentário. Tudo que tiver dentro desta frase, dentro dessa expressão, ou sendo mais jurídico com vocês, tudo que tiver dentro do artigo 19 da Lei 8.213 estará acobertado pelo direito acidentário, certo? Quais são os tipos, né? Porque nós estamos falando de uma incapacidade. A incapacidade é um tipo de doença. Quando a gente fala do direito acidentário, nós estamos falando das doenças, todas elas de um modo genérico. Então, você tem a doença profissional e a doença do trabalho. São as duas classificações. A profissional é aquela que foi produzida ou desencadeada. O produzida é aquilo que você não tinha e, em função do seu trabalho, você teve. O desencadeado é aquilo que você tinha uma predisposição a ter e aí, em função do trabalho, aquilo apareceu. Mas aquilo poderia aparecer se não fosse o trabalho, né? Poderia também não aparecer, poderia ficar naquele estado que vocês já conhecem, eu já expliquei para vocês que é o estado de latência, né? A doença está latente, mas aí você trabalhou, ela apareceu, certo? Então, a doença profissional é aquela que é produzida ou desencadeada em razão do exercício de um trabalho peculiar a determinada atividade. Ou seja, não é que eu trabalho e vou ficar doente, senão ninguém trabalharia. Então, é um trabalho peculiar, ou seja, ele é direcionado, é uma atividade específica que vai causar aquele tipo de doença. Ou seja, a doença ocorre por consequência ao tipo de atividade desempenhada. Seria mais ou menos assim, eu tenho uma certa fraqueza nos músculos do braço, e aí eu vou desempenhar a função de costureiro, ou seja, eu vou ficar movimentando com excesso as minhas mãos, os meus pulsos. E aí eu desencadeio, eu já tinha um músculo fraco, mas se eu não ficasse forçando, ele ficaria bem a vida toda. Como eu forcei muito naquela atividade de costura, que tem um movimento repetitivo, colocando pressão no músculo, eu desenvolvi ali, por exemplo, uma tendinite. Então, aquilo é uma doença que foi desencadeada pela atividade específica. Qual é a atividade específica? É a movimentação do pulso dentro daqueles movimentos por muito tempo. Aí a doença deve estar relacionada na lista elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, ou seja, a doença que é desenvolvida em ambiente profissional não pode ser qualquer doença. Não posso falar assim, desenvolvi aqui uma rinite, por exemplo, ou alguns tipos de doenças crônicas que todo mundo desenvolve. Por exemplo, uma doença que todo mundo desenvolve, mas muita gente é assintomática, são doenças respiratórias. Principalmente a gente mora em São Paulo, a gente está exposto a um grande volume de poluição. Então, em algum momento da nossa vida, todo mundo, se fizer um raio-x, se fizer um exame, vai ver que o pulmão não está 100%, porque a gente respira um ar que é poluído. Agora, eu não posso dizer assim, tô com isso, quero me enquadrar. Não, porque tem doença que todo mundo vai ter e pronto. Então, essas doenças, elas estão listadas. Eu não trouxe a lista para vocês porque é uma lista gigantesca. Havia um tempo que essa lista era pequena, tinha umas 15, 20 doenças. Hoje passa de 70 essa lista. Então, é o site lá que depois eu vou mandar e vocês vão ter acesso. E a cada ano que passa, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério do Trabalho, eles fazem a atualização. Então, para vocês terem uma ideia, até alguns anos atrás, a depressão, por exemplo, não era considerada uma doença. Aí ela passou a ser considerada uma doença, ela passou a entrar no rol das doenças que são acobertadas pela Previdência Social. Por outro lado, olha para vocês verem como era bizarro o nosso mundo, o mundo que a gente vive. Isso muitos anos atrás, mas até muitos anos atrás,
a homossexualidade já era considerada uma doença, aí teve que sair, não, aí deixou de ser considerada uma doença. Então, às vezes, essa lista não adianta eu trazer para vocês aqui, porque ela sofre mutações, né? Tem doença que aparece, aí elas entram, tem doença que estão lá, depois o pessoal pensa melhor e tira, e essa lista ela vai sendo atualizada constantemente. Mas o ponto é, para que seja considerada, essa lista deve estar no documento que é emitido pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Se não forem eles, o médico disse, não pode. Tem que ser o médico do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. E é um rol taxativo, ou seja, as doenças que estão lá são as que estão lá. As que não estão não podem entrar nem por equiparação. Beleza? Isso é o que nós chamaremos de doença profissional. Por outro lado, nós temos as doenças do trabalho. A doença do trabalho é aquela desenvolvida por consequência das condições especiais em que a atividade é desempenhada, ou seja, decorre do ambiente de trabalho. A doença deve estar relacionada na lista acima. Aqui, a doença ela não é produzida no trabalho, ela é desenvolvida por consequência das condições especiais. Aqui sim vai entrar aquele exemplo que eu dei no slide anterior. Por exemplo, você não tem uma predisposição para perder o olfato, mas se você mexer com um odor muito forte, um laboratório químico, um lixão mexendo com reciclagem, enfim, se o trabalho te expor, e aí por conta do trabalho você desenvolveu, nós chamaremos de doença do trabalho. Então, no primeiro caso, ela é relacionada à atividade. Ou seja, para que você tenha aquela doença produzida ou desenvolvida, você tem que estar submetido a uma atividade. E essa atividade, ela pode estar relacionada a várias profissões. Na doença do trabalho, não importa a sua atividade, basta que você tenha aquele trabalho. E aí você vai poder ter desenvolvido esse tipo de doença. Então, esses são os dois tipos, aquilo que nós chamaremos de doença profissional e aquilo que nós chamaremos de doença do trabalho. Quem são os beneficiários? Quem são os destinatários? Quem são as pessoas responsáveis? Aliás, responsáveis não. Quem são as pessoas que são alcançadas por este direito? Vamos ver. Primeiro de tudo, o empregado. Colocamos lá, olha lá, um empregado, tem enfermeiro, tem um sujeito lá de terno, que pode ser um contador, pode ser um analista, tem a doméstica, e lá atrás nós temos a carteira de trabalho. A carteira de trabalho representa o quê? Representa um empregado padrão, aquele que recebe um registro em carteira. É a pessoa contratada para prestar serviços a um empregador, numa carga horária definida, mediante o salário. Professor, é só isso? Não, não é só isso. Aliás, o que vocês já sabem. Para ser considerado um empregado, para estar numa relação de emprego, para estar numa relação de trabalho, o que eu preciso? Eu preciso de subordinação, pessoalidade, habitualidade, alteridade e remuneração. Então, preenchidos os 5 requisitos para estar dentro de uma relação de trabalho, nós podemos olhar para aquele sujeito e falar: sujeito, você é um empregado. Aqui a gente resumiu, porque você já conhece. Então, a gente colocou o quê? A pessoa trabalha para um empregador, tem uma carga horária definida, o que já mostra ali uma subordinação, e eu tenho salário. Não é nada de graça, até porque nessa vida nada é de graça. O serviço necessariamente tem de ser subordinado, ou seja, um empregado não tem autonomia para escolher a maneira como realizará o trabalho, estando sujeito às determinações do empregador. A subordinação aqui, por que ela aparece em evidência e as outras características não? As outras características são todas importantes, mas a subordinação ela aparece em evidência por uma razão muito específica. Seria mais ou menos assim. Senhor? Pois não. O senhor Marino falou que legal poder aprender e fazer a diferença. Ô, professor Marino, fico feliz. Vou dar uma dica para o professor Marino e para todos vocês. Olha a subordinação. Às vezes a gente olha para a subordinação
E a gente pensa só no lado, poxa, o sujeito manda, eu obedeço. Tá, ele manda e você obedece. Até aí nós temos a definição da subordinação. Mas seria mais ou menos assim. Imagina a Ana, que a Ana tem um emprego que há a exposição do risco. E aí ela pensa, poxa, se eu pudesse fazer diferente para não ter tanta exposição, eu faria. Então, assim, um exemplo besta, bobo, que eu vou colocar aqui, que ela trabalha com uma máquina que solta ali uma poluição. Aí o empregador, o chefe dela, vem e dá uma máscara para ela. E ela coloca a máscara. Só que ela pensa com ela, poxa, seria mais inteligente da parte dele se ao invés de me dar uma máscara, ou além de me dar uma máscara, que ele colocasse uma chaminé. Ou seja, ele colocasse um tubo e pegasse essa poluição e jogasse para fora, que a poluição não viesse para dentro da sala. Porque dentro da sala, por mais que eu tenha a máscara, eu estou sendo prejudicada. Ó, o pensamento da Ana, eu faria diferente. Eu teria feito assim. Aí eu pergunto, a Ana tem autonomia para fazer do jeito que ela faria? Resposta, não, ela não tem. Então, mesmo ela fazendo diferente, ela se obriga a fazer do jeito que o chefe dela quer, e isso caracteriza a subordinação. Então, por que o empregado é um destinatário? Por que o empregado é o principal destinatário do direito acidentário? Porque o empregado até poderia fazer diferente, mas ele não tem autonomia. Então, eu vou usar até uma expressão forte aqui. Ele acaba ficando refém da situação. Eu não vou dizer do empregador, mas da situação. Às vezes o empregador, por exemplo, não tem dinheiro suficiente para fazer essa reforma. Às vezes o cara não tem, aí ele dá a máscara. Então, nem sempre é culpa do empregador, mas o empregado não tem a possibilidade de fazer aquilo diferente, porque ele não é dotado de, vou pegar minha caneta aqui e vou rabiscar para vocês, ele não é dotado de autonomia, ou não aqui, ó. Ele não tem autonomia. Então, o fato dele não ter autonomia faz com que ele seja o principal beneficiário do direito acidentário, pois se ele pudesse fazer diferente, ele faria, como ele não pode, ele vai do jeito que está. Se ele for prejudicado, o direito acidentário o abraçará. Certo? Entenderam aqui o porquê do empregado ser o principal destinatário, o principal beneficiário? Pelo fato dele não possuir o quê? A autonomia. Ele não escolhe a maneira como ele realiza o trabalho. Então, se der ruim, a culpa não é dele. Trabalhador avulso. Olha lá, coloquei um exemplo de um trabalhador avulso. É aquele que, sindicalizado ou não, opa, vamos fazer uma pausa aqui. Hoje vocês viram que por trás de poucas palavras nós temos muitos conceitos, o que torna a nossa aula uma aula um pouco mais pesada. Sindicalizado ou não, isso é uma mudança que nós tivemos, porque durante um tempo você só poderia recorrer a determinados direitos se você fizesse parte do sindicato, porque era aquilo que nós chamávamos de trabalho, aliás, direito do trabalho coletivo. Ou seja, às vezes o sindicato ao qual você faz parte fazia uma reivindicação e todos os membros dos sindicatos eram beneficiados por essa ação. Hoje, se o sindicato fizer uma representação, você sendo vinculado ou não, você sendo sindicalizado ou não, você será abraçado por essa mudança, porque é uma mudança na categoria, certo? Então, é aquele trabalhador que pode ou não fazer parte de um sindicato e ele presta serviços de natureza urbana ou rural. Então, aqui nós abrimos a porta e deixamos todo mundo entrar. Trabalho na cidade, vem para dentro. Trabalho no campo, vem para dentro também. E ele não tem vínculo empregatício. Ou seja, ele pode prestar esse trabalho a diversas empresas, com intermediação obrigatória do sindicato da categoria ou, quando se tratar de atividade portuária, do órgão gestor de mão de obra. Então, tem gente que faz um trabalho avulso, ou seja, ele não tem vínculo empregatício com uma empresa determinada, ele não é funcionário da empresa XPTO, mas ele presta serviços para diversas empresas. O serviço que ele presta é o mesmo.
As empresas é que são diferentes. Por exemplo, vamos pegar aqui o caso da fotografia. O sujeito está no porto. Aqui ele está amarrando, por exemplo, uma carga que deve estar descarregando ou deve estar carregando no navio. Vamos imaginar que ele carrega o navio da Ana. A Ana tem lá um navio e ele vai fazer a proteção, ele vai colocar esses ganchos aí, essas correntes, para fazer a descarga do navio da Ana. Essa descarga dura ali em torno de, sei lá, 1h30. Por 1h30 ele prestou esse serviço de descarga, ou seja, tirar a carga do navio da Ana. Aí o navio da Ana descarregado, a Ana pica a mula, vai embora no navio dela. Aí encosta o navio do Max. Quando encosta o navio do Max, ele vai fazer uma outra descarga. Aí vai mais ali 1h30, 2 horas. Aí o Max pica a mula no navio dele. Aí vem o navio do Vini. E a mesma coisa, ou seja, ele está prestando um serviço, ele não tem vínculo empregatício nem com a Ana, nem com o Max, e esqueci quem é outra pessoa. Ele não tem vínculo empregatício com nenhuma dessas pessoas. E o trabalho que ele presta é o mesmo para todas elas. No final do dia, se você olhar para ele, ele terá feito descarga por 8 horas. Ou seja, é como se ele tivesse tido ali uma jornada de trabalho, mesmo não possuindo o vínculo empregatício com ninguém. Então é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos olhando para esse tipo de trabalhador, que é o trabalhador avulso. Ele está lá fazendo a mesma coisa, porém, para empregadores diferentes, ele também será protegido por essa legislação. Porque não é possível, a Ana não vai contratar ele porque ela só precisa dele 1 hora por dia. Então ela não contrataria porque ela teria um desperdício de dinheiro. Ela teria que pagar pelas 8 horas, sendo que ela só precisa de 1 hora. Então é mais inteligente ele cobrar 1 hora da Ana, 1 hora da Ruth, 1 hora do Vini, 1 hora do Max, e montar as 8 horas dele, do que ele ficar sem emprego nenhum e não trabalhar para ninguém. Então esse é o tipo de trabalhador que nós chamamos de trabalhador avulso. Esse sujeito, em função da sua atividade, está protegido pelo direito acidentário, ainda que ele não tenha o tal do vínculo empregatício. Beleza, gente? Até aqui tudo bem? Imagino que sim. Vamos para o segurado especial. O segurado especial são os trabalhadores rurais. Opa, aqui nós estamos agora exatamente onde o professor está, no campo. São os trabalhadores rurais que produzem em regime de economia familiar, ou seja, esse cara ele não é o fazendeiro, ele não é o sujeito que tem terras e terras, não. Ele tem um sítiozinho e quem trabalha no sítiozinho dele? Ele e a família. Às vezes ele traz um peão, traz outro, mas é uma economia familiar. O que é uma economia familiar? O sujeito, via de regra, trabalha para o sustento ali da família, troca trabalho por alimento e vive uma vida muito simples. Não é o fazendeirão, o cara rico. Sem a utilização de mão de obra assalariada, ou seja, ele não tem funcionário, ele tem os amigos. É muito comum nessas regiões rurais, você tem lá 4, 5, 6 sítios, todos vizinhos, e aí você tem o período da plantação. No período da plantação, cada um planta o que tem que plantar. Então, o seu José planta no sítio do seu José, seu João no sítio do seu João, o seu Antônio no sítio do seu Antônio, seu Pedro no sítio do seu Pedro, e a vida segue dessa forma. Só que quando chega o momento da colheita, o momento de recolher, de pegar o fruto daquilo que você plantou, nesse caso aí da foto, se eu não estou enganado, talvez isso seja milho, ou seja, cana, ou arroz, ou feijão, não sei, não entendo nada. Tentei dar uma desperta aqui, não consigo. Mas, enfim, o sujeito plantou lá cana. Na hora de plantar, muito provavelmente ele plantou ali ele sozinho, o filho, que são alguns filhos. Ele não precisou de ninguém para plantar. Mas na hora de colher, é muito comum os mutirões. Ou seja, pega os moradores dos 8 sítios ali do entorno, que eu falei para vocês, vai todo mundo para o sítio do seu José. Todo mundo fica responsável pela colheita. Porque a colheita não é uma coisa que não pode demorar. Se você demorar para colher, o fruto fica maduro demais, vem uma praga,
às vezes vem um passarinho, que nem aconteceu esse dia, veio o gafanhoto, uma nuvem de gafanhoto. Então a colheita tem que ser uma coisa rápida, o negócio tá bom, vem todo mundo e arranca logo para poder fazer a venda. É muito comum nessa colheita que venham os moradores dos 8 sítios, todo mundo trabalha na colheita do sítio 1, depois todo mundo trabalha na colheita do sítio 2, e assim sucessivamente até colher o que todo mundo plantou. Quando você tem essa mão de obra, você entra num sítio, você vê às vezes 20 pessoas trabalhando, não significa que o cara tem 20 funcionários. Você pega ali uns 6 ali que é da família dele, você pega o resto, são os vizinhos. E não necessariamente o vizinho está fazendo aquilo por um salário, às vezes está fazendo aquilo, por exemplo, está colhendo milho, o fruto daquela colheita, ele levar um saco de milho para ele comer, ou às vezes a troca é o seguinte, ele ajuda a colher o milho, mas quando a soja dele estiver pronto, o cara que ele ajudou vai lá ajudar ele. Então, nessa modalidade rural, é muito importante que não se confunda com os grandes fazendeiros, com a grande propriedade, aquela propriedade que age como empresa, que tem uma atividade habitual, com regularidade, com venda, com cliente. Não, é o trabalhador rural, que trabalha na economia familiar e que não tem funcionários, certo? Esses sujeitos estão incluídos nessa categoria. Quem? Os cônjuges, ou seja, os maridos e esposas, os companheiros. Quem são os companheiros? São aqueles que não casaram efetivamente, né? Que são ajuntados, como o pessoal fala por aqui. E os filhos maiores de 16 anos que trabalham com a família em atividade rural. Então, assim, é marido e mulher? Não é. Aliás, sim, é marido e mulher. Tem uma união estável ali, não casou, mas está morando junto? Beleza. Ah, não, eu moro junto. Professor, Pois não. a Tamara falou, meu tio tem plantação de café. No final da colheita, ele dá uma festa para quem ajudou a colher. É isso aí, você vê? Ele troca ali não por um salário, ele troca por uma comemoração, um churrasco, uma reunião ali que ele chama todo mundo. Então, esse tipo de coisa é muito comum, Tamara. Aqui também, meu avô fazia muito isso. Quem é contemplado por esse direito? Então, o próprio fazendeiro, né? O fazendeiro não, né? O rural, vamos chamar assim, ele tem a fazendinha dele, ele tem um sítiozinho dele. Então, o rural, os cônjuges, né? Então, se o rural for a Dona Maria, o seu José entra junto, se for o seu José, a Dona Maria entra junto, né? Os companheiros e os filhos maiores de 16 anos, desde que o filho maior de 16 anos trabalha lá com a família. Então, se ele estiver trabalhando nesse ambiente familiar, ele será beneficiado por este direito acidentário, certo? Então, o moleque tem 17 anos, tá com uma foice cortando cana, aí se distraiu, porque estava pensando, o lá da fazenda do tio da Tamara. A Tamara foi lá no Natal, nessa festa, aí conheceu o sujeito lá, na festa. Ô, quem é você? Ah, eu sou aqui do sítio vizinho. Aí tudo bem. Nossa, se apaixonou pela Tamara. A Tamara voltou para São Paulo, até porque ela tem mais o que fazer aqui. E o sujeito lá ficou pensando na Tamara, de manhã, de tarde, de noite. Aí ele pega a foice, vai cortar a cana dele, a Tamara vem na cabeça dele, ele se distrai e mete a foice na perna. Corta lá a perna, não consegue mais continuar trabalhando. Então, este acidente de trabalho rural vai ser um acidente que estará enquadrado, porque esse sujeito que ele tenha lá os seus 17, 18 anos, não é ele o rural, mas ele é um filho que trabalha nessa atividade rural. Agora, vamos supor que esse filho do tio da Tamara mora em São Paulo. Ele não trabalha lá. E aí ele se machuca da mesma forma. Ele não está coberto por esse direito, porque ele não está desenvolvendo a atividade rural. Certo, gente? E o médico residente? A residência médica é uma boa modalidade de ensino
Aliás, é uma boa, coloquei uma boa aqui. É uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos sobre a forma de curso de especialização. Mais ou menos assim, o curso de medicina é um curso que tem, em média, 6 anos. Alguns têm um pouquinho mais. Mas com 6 anos de medicina, você sai de lá aquilo que a gente conhece como clínico geral. Você sai um sujeito genérico, certo? Agora, como que você faz para se tornar um pediatra, um cardiologista, um neuro? Enfim, como que você passa a ter mais conhecimento de uma parte específica do corpo e ser o que eles chamam de médico especialista? Você só vai ser um médico especialista se você passar por uma coisa que, fora do mercado, a gente vai chamar de pós-graduação. Por exemplo, o professor aqui é pós-graduado em contratos. Então, eu sou advogado, um advogado genérico, atuo em todas as áreas, porém, eu sou especialista em contratos porque eu fiz uma pós-graduação. Na medicina, eles não chamam de pós-graduação, embora seja uma pós-graduação. Na medicina, eles chamam de residência. Ah, professor, por quê? Porque eles moram lá, é a casa deles? Não, porque ficou conhecido como residência, devido ao tempo que o sujeito fica dedicado aos estudos sobretudo, os plantões que ele faz no hospital, em função desse aprendizado, aí ficou conhecido como residência e até hoje eles chamam assim. Então, o médico residente nada mais é do que o sujeito que está fazendo pós-graduação. Beleza? Beleza. Funcionando em instituições de saúde, como hospitais e escolas, ou pós-graduandos que realizam atividades profissionais remuneradas sob a orientação de médicos especialistas. Então, se você médico tiver enquadrado nessa modalidade que caracteriza a residência, você passa a ser enquadrado pelo direito acidentário, certo? Ou seja, você trabalha numa instituição que funciona como hospital-escola. O que é hospital-escola? Hospital-escola é um hospital em que, ao mesmo tempo que você está tratando o paciente, aquele tratamento ele é um tratamento para o paciente e uma aula para o médico que está ali do lado do médico mais experiente. Então, Ô, professor, pois não. seria tipo igual a Unicamp? Ou não? Isso, a Unicamp, o Hospital das Clínicas, o Einstein, são vários. Você vai ser atendida naquela ocasião, vamos supor que você esteja lá, Ana, passando por você quebrou o braço, estava andando de bicicleta, quebrou o braço. Eu realmente passei na Unicamp, mas não foi por causa que eu quebrei o braço, não. Tudo bem, no meu exemplo eu vou quebrar seu braço. Ai, que horror! Você quebrou o braço. Aí você está lá na Unicamp e o médico, que é experiente, o médico que é um ortopedista, ele vai examinar o seu braço, vai tirar uma radiografia para poder engessar. Do lado dele vai ter um outro médico. E ele não vai muito fazer nada com você, ele vai ficar mais olhando. Então você está sendo atendida por 2 médicos, porque os 2 são formados em medicina. Porém, um está te atendendo. Então você, na condição de paciente, está recebendo o tratamento clínico. O outro, na condição de um médico residente, ele está recebendo um ensinamento, ou seja, ele está vendo na prática como é que é um braço quebrado. Porque na teoria ele já viu, ele já leu o livro. Ele sabe o osso que tem aqui dentro, a veia, o tecido, a carne, ele sabe tudo que tem aqui. Ele já estudou isso no livro. Agora o que ele precisa? Ele precisa ver aquilo na prática. Como que ele vê aquilo na prática? Alguém precisa quebrar o braço e ir para o hospital. Aí você estava andando de bicicleta, quebrou o braço, foi parar no hospital. Chegou lá, o médico foi te atender. Ele está do lado, ele está vendo. Então ele vê como você chora, ele vê como seu braço fica, se ele muda de cor, se ele fica para cima, para baixo. Então ele passa a acompanhar. Então a instituição de saúde funciona como hospital-escola, ou seja, ao mesmo tempo que ela é um hospital e está tratando das pessoas, também é uma escola porque está ensinando os médicos. E aí o sujeito vai realizar lá uma atividade profissional remunerada, só que sempre terá a orientação de outro médico. Então, o que seria isso? Um médico especialista lá já dá o diagnóstico, ó, quebrou o braço, vai precisar engessar. Aí ele vai falar assim, ó, quem vai engessar é o aluno. Aí o aluno vai engessar para aprender. Só que ele está recebendo por aquilo, porque ao mesmo tempo que ele está engessando e ao mesmo tempo que ele está aprendendo, ele também está fazendo tratamento. Então, é aquela circunstância em que você mistura o aprendizado com a prática profissional. Certo? Certo? Beleza, vamos embora. Acabou aqui, né? Esses são os beneficiários, esses são os protegidos pelo direito acidentário.
certo? Vamos agora entender a tal da carência. Ai, professor, eu tô tão carente nessa quarentena, que eu não posso sair de casa, eu não posso ver ninguém. Parece que essa aula que o senhor tá dando caiu como uma luva. Vou chorar. Não é nada disso que eu tô falando. Essa carência aqui é outra. Guarda essa carência pra gente ouvir uma música triste, né, Ana? Uma vez eu coloquei uma música para agradar a Ana não gostou. De novo, você não vai esquecer disso, não? Não. Coloquei uma música, a Ana, gente, deixa eu contar para vocês. Ai, meu Deus. Deixa eu, vou até, peraí, deixa eu ver vocês aqui. O que acontece? A Ana, o que ela faz? A Ana sempre é a primeira aluna a chegar na sala de aula. Então, às vezes, quando é umas 6h40, 6h45, ela já está na sala de aula. A Ruth, por outro lado, está sempre atrasada, né? Mas beleza. Aí a Ana, ela chega cedo. Teve um dia, na semana passada, que eu falei assim, eu vou colocar uma música para Ana. Quando eu entrar na sala de aula, que eu sei que ela já vai estar lá, eu vou entrar com uma música para ela dar risada, né, tal. Quando eu coloquei a música, a Ana me recebeu assim, nossa, professor, tá na fossa, tá carente, música ruim, música triste. Ô, professor, eu não falei não, eu tô brincando. Falou tudo isso, gente. Então, assim, essa carência nossa não é a carência da música que eu coloquei para Ana, viu, gente? Essa carência nossa aqui Você pôs Shark Tank pra mim, professor? é período de carência. Tô brincando com você, Ruth. Período de carência é o número mínimo de meses e cada mês... Aqui é um negócio interessante, né? Porque o direito, às vezes, ele faz isso com a gente. Não é legal. Às vezes ele faz isso. Ele fica mudando o nome das coisas. Por exemplo, mês, no direito previdenciário, não é mês, é competência. E o período não é período, é carência. Então, no direito previdenciário, no direito do trabalho acidentário, quando a gente falar de carência, a gente está falando de período. Carência é igual a período. E quando a gente falar de competência, a gente está falando de mês. Mês, janeiro, fevereiro, abril, maio, março. Isso é competência. Então, vamos ver o que é a carência? É o período de carência, é o número mínimo de meses pagos ao INSS para que o cidadão, ou, alguns casos, o seu dependente, mulher, filho, esposo, enfim, possa ter direito de receber um benefício. Benefício que a gente já viu lá atrás. Auxílio doença, auxílio acidente, vimos toda a lista de benefícios. A carência começa a ser contada conforme o tipo de atividade exercida, bem como a época em que... Oi. A Ruth falou, é tipo a carência do convênio. Isso, Ruth, tipo a carência do convênio. O convênio é mais ou menos assim, você assina um convênio hoje, tem um plano médico lá. Aí eles vão falar, pronto-socorro, você assinou hoje de manhã, hoje à tarde você já pode ir para o pronto-socorro. PS, a lei diz que todo mundo tem que dar. Beleza. Agora você fala assim, eu quero fazer, por exemplo, uma cirurgia. Cirurgia não, você precisa ter um período de carência, você precisa ser conveniada, dependendo do tipo de cirurgia. Uma cirurgia simples, você precisa ter 1 ano de convênio, é a carência. Não, é uma cirurgia mais complexa, você precisa ter 3 anos de convênio, que é uma carência. Professor, eu quero fazer um exame, por exemplo, que exame? É uma endoscopia, que é um exame invasivo, tem um material caro, tal. Você precisa ter 6 meses de carência. Então, essa carência do convênio é uma medida que o convênio faz para que você não se aproveite. Seria mais ou menos assim. Quanto custa, por exemplo, uma cirurgia, sei lá, uma cirurgia simples, vamos colocar. Eu não lembro de uma cirurgia aqui no ombro, um exemplo. Cirurgia simples no ombro. Custa 10 mil reais. Beleza. Aí você não tem 10 mil reais. Aí você vai lá no seu convênio é 500 reais. Aí você fala, poxa, eu vou fazer o convênio, 500 reais. Vou ficar uns 2 meses pagando o convênio, aí eu faço a cirurgia, o convênio vai cobrir, depois eu espero lá mais uns 2 meses de recuperação e cancelo o convênio. Então, qual foi a conta que você fez? Você vai pagar 2 meses.
Então, cada mês é 500, você vai pagar 1.000, aí depois você vai fazer, vamos supor que dura mais uns 2 meses, você vai pagar mais 1.000, depois que você terminou, você vai pagar mais 2 meses esperando para ver se dá algum BO, mais 1.000, certo? Se você somar todo esse período, você tem 1.000, 1.000, 1.000, você tem 3.000 de custo que você gastou com esse convênio. Só que a cirurgia custa 10. Aí você vai lá e cancela o convênio. Ou seja, o convênio ele teve um prejuízo de 7.000 reais. Por que ele teve um prejuízo de 7.000 reais? Porque ele só recebeu 3, mas ele teve que ter um desembolso de 10. Então, esse spread, essa diferença foi negativa para o convênio. E como todo mundo é esperto, né? Ou espertão, todo mundo faz esse tipo de conta, o convênio, para se precaver desse tipo de coisa, ele fala, tudo bem, você só vai fazer uma cirurgia de 10.000 no seu ombro depois de 2 anos de convênio. Opa, você pegar aqueles 2 anos de convênio, então em um ano você pagou 6.000. Em 2 anos você pagou mais 6, ou seja, em um ano você já gastou 12.000 de convênio. Aí você vai lá e faz a cirurgia. A cirurgia custa 10. Então já teve um equilíbrio, certo? Por isso que tem até aquela coisa lá das doenças pré-existentes, né? Faz um monte de exame para saber se você não tem a doença, porque às vezes ir para o convênio já com a doença, você já está dizendo na cara para o convênio que você vai dar custo. Então o seu plano tem que ser mais caro. Então, esse pensamento que existe lá no direito da saúde, que é regulamentado pela ANS, pode ser usado, Ruth, muito bem colocado por você, pode ser usado como um parâmetro para nós aqui na carência do INSS. Você precisa ter o número mínimo de meses pagos ao INSS para que você goze de algum benefício. É mais ou menos assim, eu sou registrado. Aí eu fico 2 meses registrado no emprego e dou um jeito do patrão me mandar embora. Quando o patrão me manda embora, eu entro no seguro-desemprego. Aí recebo o seguro-desemprego por 6 meses. Ou seja, eu trabalhei 2, vou receber 6. Já são 8. Aí eu termino, trabalho mais 4 meses, fechou o ano. Ou seja, eu recebi salário o ano inteiro e só trabalhei 6 meses. 6 eu trabalhei e 6 eu encostei no governo. Então, esse tipo de conta, por incrível que pareça, tem gente que faz. O cara que não quer trabalhar e fala, pô, vou ficar um pouquinho aqui para pegar o benefício lá. Isso não rola. Por quê? Para você ter acesso ao seguro-desemprego, você precisa estar registrado há pelo menos 12 meses. Ou seja, você tem que ficar 1 ano no emprego, aí depois de 1 ano de carteira assinada, é que você pode, entre aspas, ser mandado embora, e sendo mandado embora, você pode acionar o seu seguro-desemprego. Então, esse 1 ano que você precisa estar trabalhando no mesmo emprego, contribuindo mensalmente, esse 1 ano nós chamamos de período de carência. E para receber os benefícios do direito acidentário, você precisa atender a um prazo de carência. A carência começa a ser contada conforme o tipo de atividade exercida, bem como a época em que aconteceu a filiação, a inscrição ou a contribuição. Ou seja, não basta ter esse número, ela vai começar a ser contada de acordo com a atividade que você exerce. Aí que vem aquela lista que eu falei para vocês. Vamos ver algumas delas aqui. Ó, a mais difícil é essa do contribuinte individual. Mas vamos lá, vamos ver primeiro o empregado ou trabalhador avulso. A carência conta a partir do momento em que o cidadão, nessa condição, começa a trabalhar. Então, se você é empregado, carteira assinada, ou trabalhador avulso, que é aquele cara que a gente deu o exemplo que trabalha no porto, no momento que você começou o trabalho, já começa a contar. Então, ó, voltando aqui, o tipo de atividade exercida, bem como a época em que aconteceu a filiação. Quando que acontece a filiação aqui? No momento que você começa a trabalhar. A sua atividade, pois é a partir desse momento que fica configurada a sua filiação ao INSS. Nestas modalidades, o pagamento ao INSS é presumido. Por que presumido? Porque não é o funcionário que paga. Olha lá, não é do cidadão, mas se for feito um pedido de benefício e não constar os recolhimentos, o cidadão deverá, mediante documentos, comprovar o exercício da atividade. O que significa isso? A Ruth abriu uma empresa, junto com a Ingrid e junto com o Lucas Gabriel. A empresa é o Brigadeiro Feliz, que a gente falou algumas aulas atrás. Aí a Ruth contrata a Ana Luísa para trabalhar na empresa dela, porque a Ana Luísa
tá louca atrás de um emprego. A Ruth fala, ó, eu dou um emprego para você aqui. No momento que a Ana começa a trabalhar, a Ruth assinou lá a carteira dela, a Ana passou a ser o quê? Empregada, certo? Então, neste momento, já está configurada a relação dela com o INSS. Porém, a Ruth, quando paga o salário da Ana, ela vai receber uma coisa do contador dela, que a Márcia deve entender, que é a guia de pagamento. Ela vai receber 2 guias. Então, vamos supor que ela fala para a Ana assim, Ana, eu vou te pagar R$ 2.000. Quando ela fala que vai pagar R$ 2.000, não significa que a Ana vai receber R$ 2.000. Porque a Ana vai receber lá, um exemplo, uns 1.815, só que ela recebe um olerite dizendo que tem 2.000 que ela está recebendo. Só que vai vir lá os 2.000 bruto e vai vir umas linhazinhas dizendo os descontos. Um dos descontos é a contribuição social. Aí, a Ruth paga para a Ana, não os 2.000, ela paga os 1.815. Porém, ela recebe uma guia da Previdência Social com aquela taxa, com aquela contribuição que está escrito no olerite da Ana. E aí a Ruth paga direto para o governo a contribuição da Ana. Quem paga a contribuição é a Ruth. É o que a gente chama de reter na fonte. Quando a gente retém na fonte, qual é a fonte de dinheiro da Ana? Não é a Ruth? É a Ruth. Só que a Ana tem que pagar a Previdência Social. Quem está pagando a Previdência não é a Ruth. Quem está pagando é a Ana. A Ruth só está operacionalizando. Por quê? Porque ela está pagando com o dinheiro da Ana. Ela está descontando da Ana para pagar. Então, ela reteve o recurso na fonte. Ou seja, ela deu para a Ana o salário, mas já segurou o desconto da Previdência. Aí ela vai lá e paga a Previdência. Porque o governo trabalha dessa forma. Ele recolhe a Previdência do empregador, não do empregado, no caso do cara que tem carteira assinada. Agora, vamos supor que a Ruth, muito malandrinha, resolva não pagar a guia de Previdência da Ana. E não paga. Ela começa a roubar esse dinheiro da Ana, sei lá, para fazer o quê? Para ir para a praia, para trocar de carro. Ela não faz a contribuição. Aí a Ana se acidenta no trabalho. E passado aqueles 15 dias, ela precisa receber o benefício da Previdência Social. Quando ela for dar entrada no benefício dela, o INSS vai falar para ela assim, quem é você que eu não te conheço? Você nunca pagou nada aqui? Ela vai falar, como não? Já trabalho com a Ruth, tem 2 anos que eu estou pagando aqui. Aí o INSS levanta lá e fala, nunca recebeu nada, a Ruth nunca pagou. Se a Ana tiver como provar para o INSS que ela trabalhou, e que realmente a fraude foi por parte da Ruth, o INSS vai conceder o benefício a ela e vai atrás da Ruth. E a Ruth sabe muito bem disso, porque ela entende muito bem de fraude. E aí tem um sistema, tem um departamento no INSS que é só para regularizar fraude. Beleza? Então, é isso que eu estou dizendo aqui nesse segundo parágrafo. Nesta modalidade, o pagamento é presumido, ou seja, eu presumo que está pago. Porque o recolhimento não é responsabilidade do cidadão, é responsabilidade do empregador. Mas se for feito um pedido de benefício e não constar os recolhimentos, o cidadão deverá, mediante documentos, comprovar o exercício da atividade. Ou seja, não é responsabilidade do empregado, que eles estão chamando aqui de cidadão. Mas, se não constar lá, o empregado tem a responsabilidade de provar. Se ele provar, ele recebe. Bacana? Bacana. Vamos ver o tal do contribuinte individual ou facultativo. Olha quanta informação tem esse cara. A carência conta a partir do momento em que o cidadão que optou por pagar o INSS por conta própria, na condição de contribuinte individual ou facultativo. Pode ser que você já tenha ouvido falar, por exemplo, os pais de vocês, se por acaso eles não têm um emprego formal, você já tenha ouvido falar que ele era o autônomo. O que seu pai faz, sua mãe faz? Minha mãe é autônoma, meu pai é autônomo. Ou o cara que fala assim, meu pai é contribuinte em dobro. O que é isso? Eu vou explicar para vocês. Esses nomes eram usados antigamente, hoje mudou. Hoje a gente chama de facultativo e chama de individual. Quando você trabalha, você tem uma contribuição, certo? Certo. Essa contribuição é automática, ela é de acordo com o seu salário. Então, se você ganha 1.000, você vai contribuir, por exemplo, com R$ 114.
Se você ganha 5 mil, você vai contribuir, por exemplo, com 600 e poucos reais. Então, você vai contribuir de acordo com a sua remuneração, com o seu salário. E quanto mais você contribui, maior será a sua aposentadoria lá na frente. Beleza? Se você contribui no teto, quando você for aposentar, você vai aposentar no teto, que é 4.600 e pouco. Se você contribui no piso, quando você aposentar, você vai aposentar com 1.045, que é a aposentadoria mínima. Então, a aposentadoria ou os benefícios, sejam eles quais for, né, o salário acidente, o salário de auxílio doença, enfim, a remuneração que você recebe do Estado é proporcional àquilo que você paga. Se você falar assim, olha, eu vou pagar só para dizer que estou pagando, então, não importa quanto você ganha, mas você vai lá e paga o mínimo, que é esse 114 todo mês. Então, todo mês você vai lá e paga os 114, todo mês você vai lá e paga os 114. Para o INSS, é como se você fosse um trabalhador que recebesse um salário mínimo, porque se você recebesse um salário mínimo, o seu chefe estaria descontando de você esses 114 e pagando. Como você não tem chefe, quem paga é você sozinho. Então você compra lá uma cadernetinha e todo mês você deposita na conta da Previdência, como se você fosse o seu chefe. Você vai pegar 114 e vai depositar lá. Você será chamado de contribuinte individual e você vai receber no piso, você vai receber a aposentadoria ou o benefício no valor mais baixo. Agora vamos supor que você fala assim, eu queria receber lá na frente, quando eu aposentar ou quando eu precisar, eu queria receber um valor maior. Tudo bem, se você quer rir, você tem que fazer rir, é mais ou menos assim. Então, se você quer receber um valor maior, você tem que contribuir com um valor maior. Então, você tem que pagar mais. Só que ninguém vai te obrigar a pagar mais. Você paga mais se você quiser. Você paga mais por uma faculdade. O que é faculdade? Faculdade não é aquilo que a gente faz. Ah, professor, eu estou na faculdade. Não, aquilo é ensino. A faculdade é a escolha, ou seja, eu tenho a faculdade de fazer ou não, ou seja, eu tenho a escolha de fazer ou não. Eu posso pagar mais caro ou não. Então é o que a gente chama de recolher em dobro. Ao invés de pagar no piso, você paga no teto. Ou seja, você recolhe como se estivesse recolhendo duas vezes. Antigamente isso chamava de contribuinte em dobro. Hoje, como não é necessariamente o dobro, a gente chama de facultativo. Você paga a mais se quiser. E isso acontece no momento que você faz o primeiro pagamento ao INSS. Ou seja, pagou, no dia seguinte, você já teve ali o início da contagem. Qual é o prazo? Nós vamos falar de prazo daqui a pouco, mas esse prazo começa a contar a partir de quando? A partir do primeiro pagamento. Então, se você pagar hoje, que é dia 14, ele vai começar a contar a partir de quanto? A partir do dia 15. Beleza? Porque a baixa sempre dá no dia seguinte. Aí tem algumas informaçõezinhas aqui. Cabe esclarecer que nestas categorias o cidadão é que fica responsável pelo pagamento da contribuição. Portanto, deve realizar esse pagamento através da rede bancária, casa lotérica, caixa econômica, e o INSS não realiza o recebimento em agência. Gente, essas informações aqui, elas são de cunho mais prático, né? Coisas do dia a dia. Inclusive, eu tirei isso daqui lá do site da Receita. É uma informação do site da Receita, não, desculpa, do site da Previdência. É uma informação de domínio público. Mas só para vocês entenderem como funciona a dinâmica da coisa. Então, o que acontece? Você paga a caderneta e paga ou pelo banco ou na casa lotérica. Mas nunca você vai ver lá, por exemplo, INSS, Previdência Social. Lá você não vai conseguir pagar. O INSS não mexe com dinheiro, ele mexe com direito. Quem vai mexer com dinheiro é um outro setor. Então, esse pagamento que você faz, que você recolhe, ele não é feito no INSS, ele é feito ou na casa lotérica ou no banco. Via de regra, a Caixa Econômica, porque aí já dá para fazer automático. Se é outro banco, você tem que colocar uma coisa chamada ordem de pagamento. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer. Mas qual é o ponto? Quem é responsável é o cidadão. Então, aqui você não tem a presunção. Se você não pagou, constou lá que não pagou, você não tem o direito de pronto. Ah, mas eu vou provar. Esquece, não tem. Aquilo é no caso do empregado, porque lá é presumido, aqui não é presumido.
Caso este cidadão que optou pagar o INSS em uma dessas categorias efetue o primeiro pagamento depois da data de vencimento, o pagamento não será contado para efeito de carência, e assim sucessivamente. O que acontece? O pagamento vence dia 15 de julho, que é o mês que nós estamos. Eu não pago dia 15, eu pago dia 17. Ele não vai contar a partir do dia 18. Ele vai contar a partir do dia 15 do mês que vem. Ou seja, se eu pagar atrasado, ele só vai computar no próximo. Não significa que ele não vai contar, mas ele vai sempre jogar um para frente. Porque senão, poderia acontecer o quê? De você falar assim, eu tenho que ter 12 contribuições, quando eu estou vendo que eu vou ficar doente, eu pego o meu dinheiro lá no banco, vou lá e pago as 12 e encosto. Não pode. Então, você vai pagar dentro daquela data, a partir daquela data você vai começar a contar. 12 meses para frente. Professor, eu tinha que pagar no dia 10, eu paguei no dia 15. Não tem problema. São 12 meses, mas vai contar a partir do próximo. Então, se era julho, em julho do ano que vem você já teria cumprido. Como você pagou atrasado, você só vai cumprir em agosto. Você sempre joga para a próxima competência. Se o cidadão optou por ser contribuinte individual e foi contratado como prestador de serviço, ou seja, sem vínculo empregatício, a partir do mês de abril de 2003, os recolhimentos ao INSS também serão de responsabilidade da empresa. Aqui é o seguinte, isso aconteceu lá em 2003 e está vigente até hoje. Então, foi o modelo que eles testaram, deu certo, eu vou explicar para vocês. O sujeito, ele trabalha como autônomo. Ele recebe todo mês lá o dinheirinho dele, ou não recebe todo mês, mas ele pega todo mês e paga, por conta própria. Aí, num determinado momento, ele passa a ter um vínculo. E o prestador de serviço não, e o tomador de serviço dele vai contribuir. Então, ele vai ter aquela contribuição duplicada. Só que para aquela modalidade começou a contar a partir da primeira, para a modalidade dele começou a contar a partir de quando ele pagou. Então, você pode ter duas contagens. Por quê? Vamos supor que 6 meses depois o sujeito quebra a perna. E ele precisa da perna para trabalhar. Aí ele vai dar entrada no documento para receber esse valor. Pela empresa ele não tem como receber, mas pelo individual ele tem. Então a contagem ela não soma, mas ela corre em paralelo. Você pode usar aquele que melhor te beneficia. Aí vamos supor que o dele ele pagava no mínimo. A empresa pagava o dele no teto. Quanto que ele vai receber? Ele vai receber no mínimo. Porque o da empresa não teve período de carência, o dele tem. Então ele vai usar o dele, só que o dele é R$1.000, o da empresa era 4. Então tem essas coisas também. Do empregado doméstico, esse aqui passou também a ter bastante importância porque a doméstica começou a receber a carteira assinada, que antigamente não recebia, né? Então a carência conta a partir do momento em que este cidadão tenha o seu primeiro pagamento ao INSS nesta condição e em dia, ou seja, a partir do primeiro pagamento realizado até a data de vencimento. É a mesma coisa dos outros dois. Começa a contar no dia subsequente ao dia do pagamento. Para esta modalidade, se o cidadão não conseguir comprovar o primeiro pagamento em dia no momento do pedido do benefício, a carência poderá ser contada mesmo assim a partir da data de início do exercício da atividade, mesmo que intercalada, desde que fique comprovado que o cidadão realmente exerceu a atividade doméstica. Neste caso, o que eu estou dizendo aqui? Eu não, né? A lei. O que a lei está dizendo aqui? Que há uma exceção. No caso do individual ou facultativo, se ele não pagar dentro do prazo, o prazo prorroga para o mês seguinte. Então, vai contar a partir do outro mês. No caso do doméstico, se ele não pagar dentro do prazo, mas pagar, vai contar a partir da data que ele estava trabalhando. Ou seja, essa contagem retroage. Porque se entende que no caso do doméstico, às vezes o pagamento atrasa, e isso é comum. Alguém falou alguma coisa? Não. Beleza. Então, essa é a exceção do empregado doméstico. Nessa situação, o benefício será concedido com o valor de um salário mínimo, podendo ser recalculado quando for comprovado o primeiro recolhimento. Então, assim, nesse caso, tem também esse ponto. Ele vai receber, mesmo fora do prazo, mas não vai receber pelo valor que ele contribui, ele vai receber no piso. Professor, mas é uma doméstica que tinha que receber 4 mil. Tudo bem, não tem problema. O doméstico, a doméstica vai receber com 4 mil. Só que ele só vai receber 4 mil depois que ele fizer a comprovação de que o pagamento foi feito em dia. Se ele não comprovar, ele vai receber
o salário mínimo, que é os 1.045. Beleza? É isso que nós estamos dizendo assim. Segurado especial. Segurado especial, a gente também conhece como trabalhador rural, tá? As duas formas estão corretas de dizer, são sinônimos. A carência, isso aqui foi regulamentado, só para vocês terem uma ideia, em 1991. Professor, Pois não. a Márcia disse, tinha um rapaz que trabalhou comigo, que ele trabalhava 6 meses e aprontava para mandar ele embora. Ele fez isso em várias empresas. Isso, Márcia, porque havia um tempo, e não faz. Isso que você deve estar falando deve ser de alguns anos atrás, né? Não muitos, mas alguns anos atrás. Aliás, não poucos, mas alguns anos atrás. Que o prazo de carência era de 6 meses. Você trabalhava 6 meses, aí você podia pegar o seguro-desemprego. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem que. O professor, ela disse que sim. Isso, é isso mesmo, porque agora a lei mudou. Agora, com 6 meses, você não tem direito ao seguro-desemprego. Agora, para você ter direito ao seguro-desemprego, você precisa trabalhar 12 meses. Então, você precisa ficar pelo menos um ano na empresa para ter direito ao seguro-desemprego. Trabalhei 8 meses, fui mandado embora. Tenho direito ao seguro-desemprego? Não. Professor, trabalhei 11 meses e 15 dias. Tenho direito? Não. Mas só falta 15 dias. Não importa, não tem. Para que você tenha o direito ao seguro-desemprego, você precisa ter 12 meses de registro. 12 meses e um dia. Quando chegar esse um dia, você pode requerer esse direito. Antes disso, não. Exatamente por causa disso, Márcia. Tinha gente que já fazia a conta, vou trabalhar 6 meses por ano. Já trabalhava 6 meses, encostava 6. Trabalhava 6, encostava 6. Agora, a lei não só mudou para 12, como ela diz que você só vai receber o seguro-desemprego uma vez a cada 3 anos. Ou seja, você vai trabalhar 12, vai receber 6. Aí, durante o próximo ano e meio, você tem que trabalhar, filho, porque você não vai ter direito. Ah, mas eu trabalhei mais um ano, posso receber aqueles 6 meses? Não. Aí o seu tempo aumenta, você vai trabalhar um ano e 6 meses. Então, ela dificultou exatamente para que as pessoas tenham, para que as pessoas se mantenham no emprego e parem de fraudar nessa condição. Então, essa do rural aqui, a carência conta a partir do mês de novembro, mediante a apresentação de documentos em que fique comprovado o período da atividade nessa condição. Então, quais são as atividades lá? Lavrador, trabalhador rural, pescador, marisqueiro, que é o sujeito que pesca marisco, pega marisco, não sei como que... Como será que pega marisco? Eu não sei. Mas o marisqueiro é o cara que pega marisco para vender. A lista de documentos a serem apresentados está definida no artigo 62, ou seja, ele vai ter que apresentar um monte de documento e em 99,9% dos casos ele vai ter que participar de uma audiência que ele leva algumas testemunhas. Eu participei de muitas e muitas audiências dessas. Então, quando vai a testemunha lá, vai, por exemplo, vai 3 ou 4 testemunhas. Aí você chega lá e fala, o que o seu João fazia? Ah, seu João cortava lenha. Que mais? Plantava batata, plantava milho, e não sei o que, não sei o que lá. Com quantos anos ele fazia isso? Ah, começou a fazer isso com 8 anos de idade, ajudando o pai, depois não sei o que, não sei o que lá. Ele estudou, aqui não sei o que, não sei o que lá. Aí vai fazendo essas perguntas. Aí vem o próximo, faz outras perguntas totalmente diferentes para ver se a resposta dá que a atividade era daquele jeito. Então, eu lembro que numa audiência a gente perguntou assim, e ele trabalhava quando? Não sei o quê. Não, ele trabalhava todo domingo ele acordava cedo e trabalhava, que não sei o que, não sei o que lá. Aí contou toda a história que o sujeito trabalhava domingo. E a briga era por esse domingo, porque se você tirar o domingo, conta quantos domingos tem no ano e depois transforma isso em dinheiro. Isso dá um bom dinheiro, né? Aí falava do domingo. Aí veio uma outra senhorazinha. Aí a juíza que eu trabalhava com ela perguntou assim, e o seu fulano, ele era religioso? Tinha nada a ver com o trabalho. Perguntou algumas coisas do trabalho. Trabalhava. Plantava o quê? Plantava milho, plantava batata, plantava não sei o quê. Tocava o gado, pegava ovelha, não sei o quê. E era religioso? Nossa, mas ele era católico demais. Todo domingo ele ia para missa. Ah, é? E que hora que era a missa? Ah, a missa era da manhã, ficava até não sei que hora, depois à tarde ele fazia não sei o que na igreja. Ou seja, aquela senhorazinha, uma senhora simples, ela queria dizer assim, ele ficava o domingo inteiro na igreja
que ela achou que aquilo ia trazer uma reputação, né, para aquele sujeito, dizendo assim, ó, o cara é da igreja, o cara é certo, não sei o quê. Só que, na verdade, ela entregou, se ele está na igreja, ele não está trabalhando, então aquele domingo não era devido. Então, assim, quando a gente vai fazer essas entrevistas, você faz perguntas diferentes, para pessoas diferentes, para você ouvir. Aí a coisa tem que bater. Aí vamos supor que faça, e o seu fulano era religioso? Olha, ele era muito católico. E domingo ele ia para a missa? Não ia para a missa. Ele ficava trabalhando. Ele era muito religioso, mas no domingo ele trabalhava. Aí aquela história ia bater com a história do outro que falou que ele trabalhava no domingo. Agora, um disse que ele estava trabalhando. E o outro disse que ele estava na igreja. Aí pegou aí na mentira. Aí vem mais uns 2 ou 3 lá. Você pergunta e você acaba descobrindo quem é que está falando o que e quem não é. Então, esse tipo de coisa por isso que eu estou falando para vocês que, via de regra, no caso do rural, a maior parte do rural, o sujeito é analfabeto, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele tem uma dificuldade de se comunicar. Então, para se pagar uma aposentadoria rural, em 99,9% dos casos, você faz uma audiência. Aí você traz o próprio rural para lhe contar a história dele e traz algumas testemunhas que são os vizinhos, os amigos, pessoal da região. Mas como é um tipo de pessoal mais simples, que às vezes tem dificuldade de ler, de escrever, não dá para ficar só no documento, porque às vezes eles nem têm documento. Então, embora esteja aqui a lista de documentos será apresentada no artigo, eles não têm esses documentos. É um monte de documento que eles não têm. Eles brincam e falam assim, eu não tenho esses papel eu não tenho, não sei o quê. Então, como que é feito? É feito por meio de testemunha, senão você vai negar o direito para todo mundo. E aí, nessas testemunhas, vocês acabam, a gente acaba descobrindo se o sujeito tem ou não direito. Certo, Ruth? Viu como que a gente caça nossas fraudes aqui também? Deixa eu ver se a Ruth vai falar alguma coisa. É isso aí. Nós estamos caçando por pouquinho hoje, né? Cadê nosso pessoal? Vamos voltar. Aqui eu coloquei para vocês uma tabela, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, o benefício aqui são as aposentadorias. Então, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, do professor especial, aliás, do professor especial não, do professor, a especial, a por idade, tal. Qual é o número de carência que você precisa ter? Ou seja, quantas competências você precisa? 180. Então, 180, a partir de quando? Aí você volta aqui. Vamos pegar aqui, ó. Nós estamos falando do especial. Então, o especial. A partir do momento, cadê? Fica comprovado o período da atividade. Então, vamos supor, o rural, gente, é o único que, se você chegar, ó, é uma curiosidade para vocês. Se você chegar e falar que teve um trabalho urbano, que você começou a trabalhar cedo, esquece, você vai perder todo esse período. Porque no urbano, você só conta a partir dos 16 anos. Então, assim, vamos ver aqui. Ana, você tem 17, né? Tenho sim. A Ana tem 17 anos. Vamos supor que a Ana trabalhasse desde os 14, só que na cidade. Ela ia perder. Ela só ia contar dos 16 para frente. Então, se ela trabalhasse dos 14, como ela está com 17, a conta seria 3. 3 anos que ela teria para receber de benefício. Ela não vai receber 3 anos, ela vai receber 1 ano só. Por quê? O 14 ela joga fora, o 15 ela joga fora, ela conta o 16. E o 17 ela ainda não tem. Então, ela conta só o 16. Então, do 16, ela teria que ter X número. Vamos ver se aparece aqui. 12. Ela teria que ter 12 se fosse para receber um auxílio-doença. Então, vai contar a partir do 16. No rural, o número é 180, que é um número maior. Porém, você pode contar desde sempre. Se você conseguir provar para o juiz que você começou a trabalhar com 8 anos de idade, você vai começar a receber dos 8 anos para frente. Entendeu?
Professor, mas com 8 anos de idade? É, porque o pessoal brinca na roça, né? Eles não falam rural, né? Não, eles falam na roça. Na roça, moleque de 8 anos, menina de 8 anos já trabalha. Então, às vezes trabalha numa cavoaria, às vezes trabalha na própria roça, ajuda a plantar, às vezes é privado de ir para a escola para poder trabalhar, para ajudar a família no sustento. E, via de regra, eles trabalham para comer, não trabalham para enricar. Então, esse prazo de 180 é um prazo maior, porém, ele é contado a partir de 12 anos, a partir de 8 anos, 10 anos. Foi uma vez só na minha vida, eu vi contar a partir dos 7 anos. Contou dos 7 anos, e o sujeito devia ter uns 70 e pouco, então contou dos 7 aos 70. Recebeu uma bolada lá. Uma bolada, né? Não é muito dinheiro assim, mas às vezes é o dinheirinho que o cara quita a propriedade dele, faz alguma coisa, às vezes usa para um tratamento, enfim, é um dinheiro que é importante. Auxílio doença, tal, 12 meses. Salário maternidade, contribuinte individual, facultativo ou segurado especial, 10 meses. Salário maternidade da trabalhadora avulsa ou da empregada doméstica. Esse não tem. Esse comprovou, recebeu. Então, essa tabela eu mostrei só 1, 2, 3, 4, 5. Eu mostrei 5 exemplos para vocês aqui, mas essa tabela é gigantesca, gigantesca. Pode ver aqui, ó. Aposentadorias, aí você tem lá por idade, por tal, por tal, por tal, por tal. Aí auxílio doença, por tal, por tal, por tal, por tal. Isso aqui é gigante. Se a gente fosse falar dessa tabela aqui, a gente ficaria provavelmente até umas 10, 11 horas da noite e não conseguiria terminar. Depois eu vou mandar o link para vocês. Vocês dão um Ctrl F lá, joga a profissão de vocês, ou o tipo de contribuinte que vocês são, e aí já vai direto na sua para ver qual é o número de meses que você tem que ter de carência. Então, você tem que ter, primeiro, a qualidade de segurado, certo? O que é a... Deixa eu olhar para vocês aqui, deixa eu voltar aqui para a tela. Parar de apresentar. Professor, para de espiar o chat. Esse é meu Não estou espiando o chat, não, Ana. Eu estou aqui para olhar para vocês. Embora vocês não apareçam, mas tem o rostinho da Márcia, tem a barba do... Quem que tá com a barba? Tem a Ruth, o Sr. Marino. Quem é que tá de barba aqui? Esse rapaz. É o Guilherme. O Guilherme, a barba do Guilherme. Então vamos lá. Você me pegou mesmo, Ana. Você viu que eu fiquei até quietinho, né? O que eu queria falar para vocês é o seguinte. Cadê? Aqui que eu tava, né? Essas classificações aqui, dessa tabela, isso daqui é muito longo. Então você precisa ter 3 critérios aqui. São esses 3 critérios que eu queria falar. 1, qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado? Você vai lá e faz uma contribuição. No momento que você fizer o primeiro pagamento, seja você, seja a empresa, seja quem for, no momento que o primeiro pagamento constar no sistema da Previdência Social vinculado ao seu nome, naquele momento você adquiriu uma coisa chamada qualidade de segurado. Beleza. Se você constar na lista do INSS, na lista da Previdência Social, você cumpriu o primeiro requisito, que é a qualidade. O segundo requisito é a carência. Carência é o período, ou seja, a partir de quando começa a contar? A partir de X, a partir de Y, aí é aquela tabela que eu estava mostrando para vocês. Aí o terceiro requisito é o tempo de contribuição. Aí nós vamos olhar para o número de X anos que você contribuiu. Então, você precisa ter a qualidade, você precisa ter a carência e o tempo de contribuição. Se faltar qualquer um desses, você não é beneficiada, beneficiado, beneficiária, beneficiário do sistema da Previdência. Entenderam, gente? Então, fiquem com essas 3 palavrinhas na cabeça: qualidade, carência e tempo de contribuição. Se você não tiver esses 3, pode ter certeza
que você não vai receber nenhum benefício. Para receber o benefício, você precisa ter a junção desses 3 itens. Ó, eu tô com uma atividade aqui, vamos fazer rapidinho. Eu ia deixar até para vocês fazerem a atividade em casa, mas como nossa conexão tá boa e a gente tá dentro do tempo, vamos fazer rapidinho. Caracterizam uma relação de emprego, exceto, ou seja, qual é a pergunta que eu estou fazendo aqui? Qual não caracteriza a relação de emprego? A pessoalidade, a insubordinação, a alteridade, a onerosidade ou a não eventualidade? Alternativa A, de amor, B, de baixinho, C, de coração, D, de docinho ou E, de escola? O que vocês acham? Qual desses não faz parte da relação de emprego, das características que caracterizam a relação de emprego? Ana, o que tá dando aí? Tá dando A, B, C? Márcia B, Tamara B, Ruth B. E você? É B também, vai. É B também, né? Todo mundo acertou isso aqui, a gente falou hoje, na aula de hoje, falamos na aula retrasada. Isso aqui tá batido pra gente, né? Essa atividade é importante, gente, porque às vezes você quer receber o benefício como se você fosse um empregado, sendo que você é um individual. Às vezes você quer receber o benefício como empregado, você é facultativo. Você quer receber o benefício como empregado, você é rural. Então, essa pergunta, na verdade, o que tem por trás dessa pergunta? O ensinamento que eu quero deixar para vocês é, gente, não adianta você querer receber como empregado se você não preencher as características da relação de emprego. Tem que preencher as características da relação de emprego. Se não preencher, esquece. Ah, professor, eu pagava todo mês, um mês eu esqueci de pagar. Aí eu vou lá e vejo para quem você trabalhava. Você não tem a tal da subordinação. Você era autônomo. Esquece, a lei não vai te ajudar. Porque se o seu empregador esquece de pagar, a lei te ajuda. Porque você é empregado. Às vezes o cara é individual e ele quer se passar por empregado para cobrir aquele mês que ele esqueceu. E não é que ele não quer pagar, que às vezes ele esqueceu mesmo. Ele até pagou no mês seguinte retroativo, mas aí a contagem vai avançar o mês para frente. E às vezes é aquele mês que não dá o número. Eu cansei, gente. Eu vou falar para vocês, não sou ruim não, tá? É que eu sigo a lei. Mas eu cansei de, quando eu trabalhava na Justiça Federal, cansei de negar benefício para sujeito que faltava, às vezes, 2 dias para receber o benefício, às vezes faltava 1 dia, às vezes faltava 15. É triste, né? Porque o sujeito, às vezes, está lá, principalmente pessoa que trabalha com moto, às vezes o cara sofre um acidente, está todo estraçalhado numa cama de hospital, dá entrada no benefício. Quando você vai fazer as contas, falta 15 dias para o cara preencher os 3 requisitos. Ele tem a qualidade, ele tem o tempo de contribuição, quando você vai na carência, não dá o prazo da carência. E às vezes é besteira, né? Às vezes é porque esqueceu de pagar um mês, às vezes é porque atrasou o pagamento no outro, enfim. E às vezes já aconteceu de coisa assim, de 1 dia, 2 dias, via de regra uns 15, 20 dias, mas assim, eu negava lá, eu não, né? Eu era o responsável por fazer aqueles documentos. Mas a gente negava lá coisa de uns 30 por dia. Só com base nesses critérios. Então, às vezes, você vai dar entrada num benefício, não vai receber. Por quê? Porque não deu isso. Aí, o que eu queria que vocês fizessem? Porque vocês são inteligentíssimos. Vocês são alunos maravilhosos. Vocês vão ouvir em algum dia, algum momento, o sujeito falando assim, eu sempre paguei o INSS certinho, não sei o que, quando eu precisei do Estado, o Estado virou as costas para mim, o governo corrupto, ladrão, blá, 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 blá. O sujeito vem e descarrega o problema da humanidade porque ele não recebeu o benefício dele. Aí você vai falar assim, por que você não recebeu o seu benefício? Me roubaram por causa de 15 dias. Não roubaram você, amigo. É que a lei fala do período de carência. Eu, como técnico em recursos humanos, eu, como técnico em administração, que são vocês, né? Você vai dizer assim, eu entendo desse assunto porque eu tive aula de direito acidentário. E a lei fala de um prazo. Se não cumprir o prazo, não tem o que fazer. Não tem exceção. Aí você não vai se juntar com ele e falar, o governo não presta, não é nada disso. É que tem o prazo.
E não adianta o sujeito que é individual querer passar por empregado. O empregado é o empregado, o individual é o individual. Certo? Vocês são alunos espertos. Vamos fazer mais uma? O trabalhador que presta serviços para várias empresas, mas é contratado pelo Sindicato dos Trabalhadores que intermedia a contratação de trabalhadores avulsos para a realização de trabalhos de curta duração, é denominado quê? O empregado rural, o trabalhador autônomo, o estagiário, o trabalhador eventual ou o trabalhador avulso? E aí? A, B, C, D ou E? Tamara E, Ruth E, Ana? Márcia, individual. A A Márcia? Márcia colocou individual. Qual que é o individual? Não tem individual. Tem rural, autônomo, estagiário, eventual e avulso. Ela colocou individual. Avulso. Pronto. E você, Ana? E. Ana que vai com as outras. Tem que responder. Ué, eu não Tem tô que entendendo. responder primeiro que todo mundo. Vamos fazer o seguinte? Ana, você viu que agora é toma lá da casa. Depois você reclamou da música que eu te coloquei, esquece. Nossa relação agora está abalada. Vocês acertaram, gente. É o trabalhador avulso, né? O trabalhador avulso, ele desenvolve a mesma atividade para empregadores diferentes, e quem intermedia essa relação é o sindicato. Então, ele tem também uma classificação diferente. Ele é o tal do trabalhador avulso. Para pensar e responder, de novo, gente, é tão importante esse assunto, eu vejo tanta gente errar, eu sou tão consultado por conta desse erro, que isso daqui volta para vocês. Cite as diferenças entre a relação de trabalho e a relação de emprego. Ruth, Márcia, Ana, Tamara, Guilherme, Lucas Gabriel, Gilmax, sei lá mais. Não sei nem quem está aí na aula, mas estou falando para todo mundo. Pessoal, uma coisa é uma relação de trabalho, outra coisa é uma relação de emprego. Eu quero que vocês me contem a diferença entre uma relação de trabalho e uma relação de emprego. O que é você estar trabalhando e o que é você estar empregado? Deixa eu voltar para vocês aqui. Estão me vendo? Sim. Sim. Beleza. Deixa eu voltar para vocês aqui. Gente, obrigado. Nossa aula de hoje acabou. Espero que vocês tenham gostado do direito acidentário. Vocês viram que o direito acidentário é uma confluência, né? É um encontro do direito do trabalho com o direito previdenciário. Como vocês já tiveram aula de direito do trabalho, como vocês já tiveram aula de direito previdenciário, eu imagino que essa aula, por mais técnica que ela tenha sido, ela foi uma aula mais fácil porque ela estava trabalhando com conceitos que vocês já conhecem. Nós vamos passar por isso de novo, daqui uma aula ou duas, não sei, quando a gente for falar de uma aula chamada contribuições previdenciárias, ou seja, a gente vai entrar de novo no direito previdenciário, numa parte mais técnica dele, mais específica, mas estaremos trabalhando com uma nomenclatura que já é do conhecimento de vocês. Agradeço imensamente a audiência de vocês, a presença de vocês na sala de aula e, sobretudo, agradeço a vocês pela força, pelas mensagens que vocês deixaram aí para o meu avô. Isso, com certeza, conforta o nosso coração, nos dá uma tranquilidade maior de saber que nós temos alunos maravilhosos, mais do que alunos, nós temos amigos que estão torcendo por nós, por nossos familiares. Obrigado, viu, gente? Na nossa aula de quinta-feira eu ainda vou estar aqui, talvez a gente tenha um probleminha de internet, se bem que hoje a gente não teve, graças a Deus, mas no sábado de madrugada eu já volto para São Paulo, uma viagem longa, uma viagem de 20 e poucas horas, e eu não paro, eu dirijo até chegar,
eu não estou parando, principalmente por conta dessa pandemia, né? Então a gente fica com receio de parar. A gente veio realmente para cá por conta dessa situação grave de saúde e vamos voltar no final de semana. Semana que vem nossas aulas voltam ao normal, lá no nosso ambiente que vocês já estão acostumados, que eu estou sempre. Agradeço a força de vocês. Tá bom? Um beijo no coração. Até. Aliás. Até amanhã. Amanhã, às 15 horas, nós teremos o nosso webinar falando da importância do curso técnico para o mercado de trabalho. Quem tiver oportunidade, assista. Quem tiver oportunidade, traga um colega para assistir, né? Mande o link para que ele possa acompanhar. E se você estiver trabalhando e não tiver essa possibilidade, a gente vai dar um jeito de deixar gravado para que você pegue pelo menos os pedacinhos mais importantes para ficar por dentro dessas dicas. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Boa noite. Boa noite, professor Marino. Boa noite, turma. Um beijo. Ana, querida, você foi uma assistente nota 1000. Nota 1000. Ajudou demais. Muitíssimo obrigado. Vou pensar até no seu caso se eu não te dou um meio ponto aí por conta dessa ajuda. E vai tirar aquela música do Shark Tank da sua mente. Não, essa daí esquece. Se bem que meio ponto você não precisa, porque você gabarita todas as provas, então não adianta nem querer dar nota para você. Você não tá precisando. Mas beleza. É demais, não é o tema. Então tá bom. Tchau, Ana. Um beijo. Tchau. Melhoras pro seu voo.